Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Então vamos Daqui falar a de Ponte pouquinho Preta, com já mais pegando o gancho, né? mensagens. Aproveitando e falando da ponte, né? Ontem o presidente Marco Antônio Eberlin concedeu uma entrevista coletiva. Ele já havia falado com a gente no CBN Sports de forma exclusiva, né? Essa semana, fez um raio-x aí da ponte, mas como a gente até brincava ontem, como as coisas mudam, né? Em 2 dias, muitas situações surgiram no estádio Moisés Lucarelli, inclusive a questão Ivan. Pela primeira vez, o Marco Antônio Eberlin disse que a ponte não vai ficar com absolutamente ou praticamente nada do Ivan quando ele for negociado. E a possibilidade dele ser negociado com o Corinthians, inclusive, cresce cada vez mais. E o Eberlin disse também durante a entrevista, que a gente já vai acompanhar, inclusive, um trecho, obviamente, que a ponte, ela não entra nessa negociação. Ou, basicamente assim, ela vai ficar sabendo a hora que tiver concretizado. A hora que chegarem para ela e dizerem, olha, ponte, amanhã ele tem que se apresentar. Seja no Corinthians, no São Paulo, no Inter, enfim. Vai ser comunicada. Vai ser comunicada, existe. Exato, não existe uma conversa com a ponte para a saída do Ivan. Ela simplesmente vai ser comunicada quando essa situação for concretizada. Mas vamos acompanhar aí um trecho da entrevista coletiva do presidente da ponte, o Marco Antônio Eberlin. Tanto o Luca como o Wellington Nem, eu acredito mais o Luca, existe uma conversa sobre negociação com o Luca. Ela ainda não terminou, isso pode ocorrer, não é certeza, estamos tentando de todas as formas trazer o Luca de volta à ponte, mas ainda não está definido, né? E volto a insistir, a Ponte Preta não tirou dinheiro algum para trazer esses jogadores, porque não seria justo colocar dinheiro para trazer jogadores e não pagar o salário dos funcionários. Dificilmente nós vamos obter qualquer lucro financeiro com a venda do Ivan, ou algum número financeiro. O Ivan, apesar dos direitos federativos pertencerem à ponte, como a própria diretoria passada informou à imprensa, a ponte contratou mútuos, tendo como garantia a venda do Ivan, né? E esses mútuos não foram pequenos, é algo da ordem de 10, 12 milhões de reais, tá? Então dificilmente a ponte vai aferir algum numerário financeiro com a saída do Ivan, e muito menos tem um controle da saída do Ivan, porque diante da categoria dele, da procura que existe, o Ivan possivelmente pode sair. Mas oficialmente, até a tarde de hoje, eu não fui procurado em nenhum momento pela diretoria do Corinthians para se fazer qualquer tipo de negociação. Como são as coisas, né? Em um outro momento, o Ivan valia, e quando ele foi negociado, quando a outra diretoria começou a utilizar ou usar o Ivan como uma moeda, vamos dizer assim, de garantia para empréstimos, o Ivan valia mais de 20 milhões. E aí depois de tudo que aconteceu, a contusão e tudo mais, hoje o presidente dizendo que praticamente não receberia nada do Ivan. E vamos torcer para a negociação acontecer logo, senão daqui a pouco não vai ser suficiente para cobrir o que a ponte pediu de empréstimo. Eu vou dar o Ivan, eu vou dar uma graninha. Ou vou dar o Ivan e mais um menino aí da base, porque não tá dando, né? Enfim, só para completar as informações da ponte, ontem a vitória na Copinha, 5-1 sobre o Confiança da Paraíba, um jogo bem tranquilo da ponte, e com isso, olha que coisa, a gente falava da possibilidade dela ficar fora e tal, ela se classificou em primeiro no grupo, era a terceira, começou a última rodada em terceiro lugar e terminou como primeira do grupo, porque Francana e Juventude empataram, Juventude fora, hein, da Copinha, que coisa, Francana, uma festa lá em Franca ontem, e com esse resultado a ponte vai pegar o Jacuipense da Bahia. E olha como são as coisas, Cabela. Se a Francana tivesse feito um golzinho que fosse ou o próprio Juventude, a ponte pegaria o Fluminense do Rio. Então olha do que a ponte escapou. Ela venceu 5-1, foi beneficiada pelo empate entre Francana e Juventude, se classificou em primeiro, vai pegar Jacuipense lá da Bahia. Aí sim, se a ponte vencer, ela pega o vencedor do jogo entre Fluminense e Francana. Você pode falar aquela piadinha que você falou antes do Tem programa? Tem certeza? Sim. Que vai jogar Francana e Fluminense. Quem que vai ter? Vai ter Fla-Flu. Jesus. Ué, né? E quem venceu o Fla-Flu pode pegar a ponte. É isso, velho. Na próxima rodada, na terceira rodada. Criatividade
100%. Aflorada. Meu Deus. Muito. Você pensou sozinho. Melhor dizer que sim. Não vou comprometer ninguém. Agora, a molecada da Ponte ontem resolveu jogar bola, meteu 5 anos no Confiança, que até então não tinha sido goleado, viu, Carlão? Cumpriu o dever, enfrentou um adversário mais fraco, venceu, goleou, venceu com autoridade. Agora tem um adversário que parece ser também um adversário vencível, que para a Ponte é bom, para ela ir ganhando sequência dentro da competição. Em ela passando, qualquer adversário que vier vai ser muito complicado, porque o Fluminense, pela tradição, pela grandeza, pela estrutura que tem, os meninos de Xerém, e a Francana por jogar em casa, né? Porque se a Ponte passar, ela permanece no Lancha Filho. Aí a Francana vai jogar como visitante. Talvez dentro do Lancha Filho. Isso. Ou seja, a dificuldade vai ser imensa, até porque a maioria da torcida vai ser do pessoal lá de Franca. Então não tem jogo fácil, não. Primeiro tem que passar pelo Jacuipense, né, Rafael Pio? Jacuipense, aí depois sim pensar em Fluminense ou Francana. Mas de qualquer maneira, venceu bem, goleando, que dá uma confiança para a sequência da Copinha. Pois é, essa é a Ponte Preta que já está na próxima fase da Copinha e, portanto, são 4 horas e 24 minutinhos. Cabela. Você pode continuar interagindo conosco através do 991869070 com o nosso WhatsApp, que é 19, é o DDD. Diga, Pio. E aí o Paulo lá da Chácara da Barra, que sempre nos acompanha. Pio, fiquei pessimista ontem com aquilo que o Eberlin falou. Ele que tinha humildade em falar com o grupo do Carnielli, o pessoal que o apoiou só quer usufruir da Ponte. Ele tinha dito mesmo que no início da gestão, que poderia, enfim, que ia conversar com todo mundo e tal. O Paulo tá meio pessimista porque ele tá achando que não. Tá achando que não vai ter essa conversa, enfim, que o pessoal só quer usufruir aí da Ponte. Eu acho que com o andar, com o tempo, talvez aconteça, porque a eleição foi meio que traumática, né, Carlão? O ambiente da Ponte ainda continua conturbado. É claro que alguns aspectos positivos estão acontecendo. Eu acho que essa aproximação do presidente da Ponte, o Eberlin, com a imprensa, mais claro, isso com o torcedor, porque ele usa a CBN, usa outros veículos de comunicação para falar com o torcedor da Ponte Preta. Isso eu acho muito positivo. Acho importante, ontem até acompanhando noticiários da grande imprensa, por exemplo, o GE falando sobre Marco Antônio Eberlin, o intervalo dos jogos da Copinha São Paulo, se falou do presidente da Ponte em relação ao Ivan indo para o Corinthians. Então isso é importante, acho muito legal, muito bacana essa ideia do Marquinho de falar, de ir ao microfone. Tudo bem que ele gosta mesmo, mas isso é bom, né? Dá para tirar algo positivo nisso. Agora, com relação a conversar com diretorias antigas, com o ex-presidente, né, com o Sérgio Carnielli, num primeiro momento eu acho muito difícil. Acharia saudável, seria legal para o clube, para o bom andamento. Haja vista, é claro que isso hoje é uma utopia, quase que não vai acontecer, nunca mais, aliás. Mas o melhor momento da Ponte foi com essa parceria, tá certo? Em outros tempos do futebol, era um outro tipo de dinheiro, era um outro tipo de investimento, mas a Ponte ela foi quarta colocada do Brasileirão de 99 na primeira fase, Marquinho e Sérgio Carnielli. A Ponte foi semifinalista de Copa do Brasil, Marquinho e Sérgio Carnielli. A Ponte gerava interesse de grandes jogadores graças à administração Marquinho e Sérgio Carnielli. Ou seja, os grandes momentos da Ponte, em que ela conseguia brigar de igual para igual contra as grandes equipes, no início dos anos 2000, esses momentos foram liderados pelo Marco Antônio Eberlin e pelo Sérgio Carnielli. Hoje ficou na história. Acho difícil essa parceria acontecer novamente, mesmo que o diálogo acho muito difícil também. Eu acho que foi só mais para um pano de fundo para iniciar mesmo a administração, mas conversar com a diretoria anterior acho muito difícil. Nós falávamos agora há pouco a respeito do Palmeiras, continua 0-0 Água Santa e Palmeiras, portanto, lá em Diadema. Mandar um abraço aqui para o nosso companheiro Roger Williams, narrador aqui da CBN Campinas, Grande que Roger. vai estrear no dia 26 de janeiro. Roger Williams, do microfone da CBN, está acompanhando a gente lá em São Paulo. Um abraço, Roger, valeu! E também para o Daniel, lá em Americana, também acompanhando aqui o CBN Esportes, Pio. E tem mais participação. Você falou que o pessoal podia mandar mensagem simplesmente para dar uma boa tarde? Sim. Aí, ó, que você arrumou. Boa tarde, pessoal do CBN Esporte Campinas. Meu nome é Renan, sou aqui de Sumaré. Tá eu e meu filho Pedro aqui de 6 anos, estamos indo sentido a Campinas. Dá uma boa tarde, pessoal, aí, Pedro. Boa tarde! Boa tarde.
Um prazer estar sempre com vocês. Legal, bacana. Pode mandar seu zap aí de áudio aí, ó. Mandando boa tarde e diga o nome, a cidade ou o bairro aqui de Campinas onde você está. Sempre muito bem-vindo o seu WhatsApp de áudio aqui no CBN Esporte. São 4 horas e 28 minutinhos, 4h28. Vamos pegar o gancho aqui do